para cada um de nós abrir em outra Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo número 19. Gênesis, capítulo número 19. Vamos ler dois versículos. Versículo número 17, versículo número 26. Amém? Uma leitura diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo número 19, versículo 17 e versículo 26. No versículo 17, depois um deles disse: fuja, salve a sua vida, não olhe para trás, nem para nenhum vale, ora para as montanhas, senão será destruído. Versículo número 26. Aconteceu também que a esposa de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Amém? Nossos assentos em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos falar uma história que muitos de nós já ouvimos falar, amém? Amém. Muitos de nós já ouvimos falar acerca de Abraão, ouvimos falar do seu sobrinho Ló. Hoje vamos falar de um mistério que aconteceu com a família de Ló. A Bíblia fala de Abraão e Ló terem andado juntos, mas chegou um certo momento em que cada um seguiu o seu caminho. Ló seguiu o caminho de Sodoma, bem? Aonde a terra de Sodoma tinha muita riqueza, tinha muito ouro e a prata. E ele foi levado com aquela riqueza e escolheu seguir aquele caminho, bem? Enquanto seu tio Abraão ficou na terra de Canaã. Mas aconteceu um certo episódio em que Deus envia o seu anjo para Abraão: eu vou fazer justiça porque eles vivem em pecado. O povo de Sodoma e Gomorra, muitos de nós já ouvimos a história dele, era um povo muito perverso, que a maldade já chegava até a Deus. Deus já não suportava mais olhar aquele povo. Quando Deus envia o anjo até a casa de Abraão, Abraão, com tanta misericórdia que ele tinha, ele pede a Deus, através daquele anjo, dizer: não, poupe a vida daqueles ali. Mas o anjo disse: se eu encontrar somente 10, amém? Se eu encontrar 10 verdadeiros adoradores daquela cidade, eu vou poupar aquela cidade, amém? Vamos falar de duas cidades grandes. Deus deu uma condição: aquela cidade, se eu encontrar apenas 10, vou poupar aquela cidade. Mas o que aconteceu é que naquela cidade não tinha nem 10 fiéis, amém? Isso é lamentável. Mas cidades tão grandes não terem nem 10 adoradores. Era um pecado acima de pecado. Era uma vida completamente depravada. E aquela maldade chegou até Deus. Deus disse: não aguento mais olhar esse povo. Amém? Mas pela misericórdia ainda de Deus envia os seus anjos até a família de Ló. Ló teve a oportunidade de ser antecipado. Amém? Ló teve a oportunidade de ser avisado, assim como a igreja de hoje. A igreja de hoje tem a oportunidade de ser alertado sobre a destruição, sobre o inferno, sobre o mal. Amém? A igreja tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Foi assim que aconteceu com aquele povo. Foi assim que aconteceu com aquela família. Amém? A família de Ló teve a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Mas um deles não acreditava. Assim como também a igreja. Estamos na igreja, somos muitos, mas nem todos que estão lá acreditam naquilo que é dito da igreja. Amém? Um certo grupo não acreditou. A mulher de Ló não acreditou. E sucedeu algo pior para ela, por conta de não acreditar na Escritura Sagrada. Amém? A palavra diz: quando
Quando o anjo chega até Ló, alerta: tira a família desta cidade, que Deus vai destruir essa cidade com fogo. Amém? Deus alerta e Ló sai e começa a falar para os seus familiares. Assim como nós somos usados para alertar a nossa família, falamos para os nossos irmãos, falamos para os nossos pais, falamos para nossas mães, mas eles não creem. Amém? A desobediência, o evangelho ser rejeitado, não começou hoje, não começou na sua família, não começou na minha família, começou na antiguidade. Amém? Quando a família de Ló, os cunhados de Ló, negaram, amém? Negaram, mas Deus ainda disse para Ló: vocês devem sair dessa cidade, porque eu vou destruir essa cidade. Amém? Quando Ló e junto da sua família eles saíram da cidade, a Bíblia vai nos falando: aconteceu também que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua. Amém? A esposa de Ló foi roubada. Amém? A esposa de Ló foi roubada da destruição. E nós entramos na casa de Deus, andamos com os homens de Deus, ouvimos a palavra de Deus, fomos tirados do mundo, somos tirados da bebedice, fomos tirados da prostituição, estamos no Deus, mas alguma coisa não saiu de nós. Amém? Foi a mesma coisa que sucedeu com a esposa de Ló. A esposa de Ló foi poupada do fogo, mas a esposa de Ló não tinha aquele desejo, amém? Não tinha aquele desejo de abandonar aquela cidade. É o que acontece conosco. A igreja de hoje em dia, a igreja saiu do mundo, mas o mundo ainda permanece nele. Ele ainda quer viver aquelas coisas que deixou no mundo, amém? É um perigo para a igreja, é um perigo, assim como aconteceu com a esposa de Ló. Quando a esposa de Ló saiu de Sodoma, quando Deus destruiu aquela cidade, ela reparou atrás, amém? Deus alertou. No versículo de número 17 diz: fuja, salve a sua vida, não olhe para trás, nem para nenhum vale, corra para as montanhas, não será destruída. Amém? E Deus está falando para nós: fuja do pecado, fuja da mentira, saia desse tipo de amizade, saia, porque um dia eu hei de vir levar a igreja. Amém? Mas não volte a cometer os mesmos erros que você vinha cometendo antes de você aceitar a Cristo. Foi a mesma coisa que aconteceu com a esposa de Ló. E hoje é a mesma coisa que acontece na igreja. Domingo após domingo, os homens de Deus sobem no altar de Deus, falam a mensagem de Deus, anunciam a palavra de Deus. A igreja ouve a palavra de Deus, mas nós preparamos atrás. Amém? Esta palavra, esta mensagem veio nos alertar o perigo de olhar atrás. Amém? O perigo de voltar às coisas que hoje já abandonamos. O apóstolo Paulo escreve: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Nós somos nova criatura. A igreja é nova criatura. A igreja não precisa voltar nas coisas que vinha fazendo. Nós já fomos salvos, já fomos lavados. Deus já perdoou o pecado de cada um de nós. Amém? Deus nos deu esta oportunidade. Vamos pegar por esta oportunidade. Vamos pegar. Não vamos ser como a esposa de Ló. Não vamos ser como a mulher de Ló, que através da beleza das coisas estavam lá, da beleza olhou atrás. Amém? Muitos de nós somos enganados também com o bem material. É um perigo, amém? É um perigo. É um perigo. Precisamos olhar firmemente em Cristo Jesus, amém? Porque Ele é a promessa que foi nos dada. Ele foi, nos céus foi preparar espaço para mim, a igreja.
para que nós um dia possamos morar com Ele. Então não perca essa oportunidade, não olhe para trás, amém? Assim como os anjos disseram para Adão, não olhe para trás. Hoje, através da Escritura Sagrada, eu venho dizendo à igreja, não olhe para trás, amém? Diga para teu irmão, não olhe para trás. Venha dificuldade, não importa que venha doença, não importa que venha pobreza, não importa que venha enfermidade, olhe para Jesus, amém? Olhe para Jesus, porque a vitória vai chegar em Cristo Jesus. Vou pedir à igreja para nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. O meu nome é Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer em nome do Senhor Jesus. E você fala aquilo que torna difícil para ti, aquilo que pode voltar para trás. Essa é para arrancar, amém? Porque isso é um perigo para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Mas hoje, papai,